Olá, tudo bem? Eu sou o professor Armando e nesse dia eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus através da nossa língua, tá? Então eu vou compartilhar hoje com vocês o efeito que os pronomes demonstrativos causam, tá? Então vamos assistir aqui uma apresentação. O meu curso se chama Português para Pregadores, tá bom? E o meu objetivo é ajudar você, que é um pregador da palavra de Deus, ou uma pregadora, né? Que você se sinta mais capacitado para dar as aulas e conhecer um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? O impacto dos pronomes demonstrativos. Primeira coisa, o que são pronomes demonstrativos, né? Para que eles possam gerar um impacto na hora da leitura que a gente está fazendo. Os pronomes demonstrativos, eles geralmente são usados para indicar localização ou se localiza no espaço, são usados no tempo, com referência ao tempo, e também na própria fala das pessoas, no discurso, tá bem? Os pronomes são este, esta, isto. Você já tem aqui um exemplo claro do que é um este, esta, isto. Está vendo que ele segura o vaso? Então, geralmente, o eixo, esta, isto é aquilo que a gente está próximo. A coisa da qual a gente está falando, ela está próxima de quem está falando, próxima ao falante, tá? O esse, o essa e o isso refere-se à pessoa com quem a gente está falando e aquilo a que a gente está se referindo está perto dessa pessoa. Por exemplo, vamos supor que alguém estivesse sentado naquele banco ali, naquelas almofadas, e eu dissesse assim: essa planta aí é tão bonita, né? A planta ela está longe de mim, mas ela está perto da pessoa, ok? Olha como que é diferente. Aqui eu diria, esta planta está precisando de um pouco de sol ou precisa ser plantada. Ela está meio enrugadinha. O aquele e aquilo é usado quando a gente não está perto nem de quem está falando e nem de com quem ele está falando. Por exemplo, vamos supor que nós dois estamos conversando e aí eu me refiro àquela almofada. Olha como eu já não consegui não usar o pronome. Vou dizer assim: olha, aquela almofada, ela combina com esse ambiente. Olha como é legal essa almofada. Tá vendo? A referência é não está perto de você, também não está perto de mim. Ela está longe de nós. Então a gente chama isso de demonstrativo e a localização dele é mais longe, está distante tanto do falante quanto do ouvinte. Então, o espaço ou a localização é essa parte que eu estou comentando com você. Tem a ver com se está perto de mim, se está perto de você, com quem eu estou falando, ou se está longe de nós dois. Tá? Ó. O este, o esta e o isto sempre vai demonstrar proximidade do falante. A coisa está próxima a nós, quem estamos falando. Olha só, olha o que Jesus disse. Ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu este pão, por isso que é o pronome o, partiu-o e o deu. Deu quem? Deu o pão que ele acabou de partir e dar graças. Ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A sugestão aqui pela ideia do pronome isto, é que Jesus ainda segura o pão, ele está segurando esse pão não está na mão dos discípulos, está na mão de Jesus. Ele falou assim, partiu e ele começou a dar, isto é o meu corpo.
Ele está dando na mão das pessoas e ele ainda segura parte desse pão. É isso que sugere o pronome isto. Se fosse isso, Jesus falaria e o pão estaria na mão dos discípulos e não na mão dele. Ele falaria: isso que vocês estão comendo é o meu corpo. E se o pão não estivesse nem na mão dos discípulos, nem na mão de Jesus, ele diria: aquilo é o meu pão, o meu corpo. Ok? Então aqui a gente viu a localização espacial, o uso dos pronomes este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo no espaço. Agora, falando sobre o tempo, referência temporal. Olha só. Deixa eu baixar minha câmera aqui. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto. Olha, ele está segurando. Deste fruto da videira, ele está segurando o cálice de vinho, até aquele dia. Que dia é este? É um dia que não está próximo, porque senão eu diria até este dia, o dia de hoje, este dia. Ou é um tempo que já passou, esse dia. Mas ele diz aquele, ele se refere a algo lá na frente que vai acontecer, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então aqui ele está se remetendo a um tempo distante, um tempo futuro. O este refere-se ao presente, o esse geralmente ao passado, frequentemente ao passado, e o aquele e aquela pode ser ao futuro ou a um passado muito, muito distante. Quando a gente fala assim, aquela época, a gente está jogando o tempo lá atrás. Então, nós nos referimos ao tempo passado distante. Ok? Em relação ao discurso, a gente tem o seguinte: o discurso aqui é a própria fala, né? É o dizer, é o que se está dizendo, tá bom? Vamos entender o discurso dessa maneira mais simples. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são eles? Olha lá, 2 pontos, e ele vai explicar: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. É Mateus 23, 23, eu perdi a referência aqui na hora que eu escrevi, tá bem? Então vamos lá. Vocês devem praticar estas coisas. Quais coisas? O estas remete a algo que vem bem próximo, às últimas coisas que eu disse, e o aquelas, as primeiras que eu disse. Então, uma outra maneira de você ler esse texto é dizer assim: vocês devem praticar o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Aquelas o quê? Dar o dízimo da hortelã, dar o dízimo do endro e dar o dízimo do cominho. Ok? Então, no discurso, o este, o esta e o isto refere-se a algo que a gente citou muito próximo, a gente acabou de falar e já estamos nos referindo a isso, ou e o aquele ou aquela aquilo refere-se às primeiras coisas que a gente começou a falar, tá bem? Eu espero ter podido ajudar. Esses foram um pouco dos pronomes demonstrativos e os seus impactos na interpretação de um texto bíblico. Tá bom? Obrigado, gente, e até mais.